Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro. Depois de 10 anos, o Botafogo volta a ganhar do Cruzeiro por 4-0 no estádio Newton Santos. Se a gente pegar no Rio de Janeiro, são 13 anos que o Botafogo não vencia a equipe mineira. Infelizmente, nesse conteúdo de agora, a gente não vai falar só sobre o jogo. A gente vai falar do jogo também, do primeiro tempo, do segundo tempo, esse time do Martim Anselmi que vai dar o que falar, mas a gente vai começar falando sobre John Textor e tudo o que aconteceu, ou melhor, tudo que quase aconteceu ontem, muito grave. O Botafogo, o John Textor, esteve muito perto de vender o Montoro e o Danilo ontem para o Nottingham Forest por um valor que não muda nada na nossa vida. A gente vai conversar sobre isso. O John Textor esteve presente ontem no estádio Newton Santos, foi vaiado pela torcida. Enfim, tudo isso agora, não vou me alongar muito na abertura, para a gente poder falar melhor sobre isso tudo. Fica aí, que a gente vai conversar, tá? Agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral para ajudar aqui no crescimento do canal. Deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, não é nossa culpa, eu tô cansado, eu tô desgastado emocionalmente, mentalmente, com todos os problemas que o Botafogo tá enfrentando. Eu queria nesse vídeo agora estar falando só da vitória de ontem sobre o Cruzeiro, mas infelizmente não dá. Na segunda parte do vídeo, a gente vai falar do jogo, mas agora a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu ontem, desde a chegada do John Textor ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Primeiro eu vou colocar essa imagem para vocês, porque eu achei essa imagem, a princípio ali, no primeiro momento que eu vi, muito impactante, porque isso mostra que realmente é o fim, né? Parece que tá chegando ao fim a questão do John Textor no Botafogo, ele no camarote sozinho. Essa imagem é até triste, porque muita gente pode falar, não, você sempre pegou no pé, você sempre criticou. Gente, eu sempre elogiei e eu sempre critiquei. As coisas certas, elogios. As coisas erradas, cobranças. Graças a Deus, aqui no canal, a gente sempre foi imparcial e sempre em prol do Botafogo. Depois chegaram pessoas ali, ficaram com ele no camarote, até o presidente do associativo, João Paulo Magalhães, mas essa imagem é bem marcante e parece que realmente é o fim do John Textor. Mas vamos lá. Depois ele desceu lá no campo, o Botafogo venceu o jogo, aplaudiu os jogadores, apertou a mão. Mas vamos primeiro, que é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas falando, eu acho que o John Textor, a partir de agora, ele vai sair vendendo todo mundo para recuperar o dinheiro dele, depois ir embora do Botafogo. Eu acho que não. Eu acho que ele tá desesperado. Primeiro que bateu o desespero. Ele tá tentando arrumar dinheiro para poder pagar as contas de qualquer jeito. Tem a questão do ego, né? Ele ainda se sente dono de tudo, ele ainda se sente no poder. Tem aquela questão de largar o osso, sabe? Porque a sensação que eu tenho, isso não é uma informação, é o que eu penso, é de que se ele fosse afastado, eu acho até que a Ares, a Igor com a Ares, colocaria o aporte dentro do Botafogo. Mas isso se ele fosse afastado. Ele tá no Botafogo ainda através de uma liminar. Inclusive, é o seguinte, eu quero parabenizar, olha o ponto que nós chegamos. Primeiro eu tenho que parabenizar o social do Botafogo. Os amadores. A gente tem que dar os parabéns à galera que faliu o Botafogo. Por quê? Na justiça, eles conseguiram, através do desembargador, acho que é Marcelo o nome dele, a não vendas do Danilo e do Montoro. O John Textor estava querendo vender os dois jogadores para o Nottingham Forest e não pôde
porque o Botafogo Social, João Paulo Magalhães, essa galera foram para a justiça proibir o John Textor de fazer isso. Inclusive, falando do aporte, ele demitiu o Tairo Arruda. Por quê? O Tairo Arruda não está de acordo com o aporte que ele está querendo pegar, um empréstimo para pagar com juros altíssimos, colocando os jogadores como garantias, e o Tairo Arruda não está aceitando. E o Tairo Arruda foi demitido. Por que o Tairo Arruda não saiu do Botafogo? A mesma liminar que mantém o John Textor no Botafogo é a mesma liminar que não deixa o Tairo Arruda ser demitido, porque o John Textor não tem o poder no momento de mexer no administrativo, senão o Tairo Arruda estava na rua. O Tairo Arruda só não está na rua por causa dessa liminar, porque o Tairo Arruda não está aceitando a maneira que o John Textor está querendo pegar o empréstimo. O Tairo Arruda é um herói. Eu não acho. Eu acho que o Tairo Arruda, ele tá querendo proteger ele mesmo. Porque o Tairo Arruda, tudo que o Botafogo assina é responsabilidade dele. Então ele tá com medo de assinar alguma coisa e depois dar problema para ele. Então o Tairo Arruda, ele tá se protegendo. E automaticamente ele acaba protegendo o Botafogo também por conta disso. Agora, vamos lá. Ontem, no Rio de Janeiro, seria talvez o último jogo do Danilo e do Montoro, porque o John Textor estava negociando com o Nottingham Forest. Valores, 33 milhões de euros pelos dois jogadores. O Danilo sairia por 19 e o Montoro sairia por 14. Detalhe, o Botafogo comprou o Danilo por 25, venderia por 19. O Montoro sairia por 14. Vocês acham que o Montoro vale 14 milhões de euros? O Montoro joga muita bola. O Montoro, no mínimo, de 30 a 40 milhões de euros futuramente. Só que é o seguinte, desses 33 milhões de euros, pelos dois jogadores, 20 milhões seriam abatidos ali, porque o John Textor, o Botafogo, ainda deve o Nottingham Forest pela chegada do Danilo. Ou seja, dos 33, o Botafogo ficaria com 13 milhões de euros, que dá ali aproximadamente 80 milhões de reais. Então, ontem, o Botafogo esteve muito perto de vender o Danilo e o Montoro juntos por 80 milhões de reais. Um dinheiro que não muda nada na nossa vida, não paga nem o Transferban, porque se for para pagar o Transferban à vista, nem o Transferban paga 80 milhões de reais. Inclusive, mesmo impedido pela Justiça do Rio de Janeiro a fazer isso, o Social foi para a Justiça para não deixar essas vendas acontecerem, mesmo assim, ele chegou no Rio de Janeiro tentando fazer a cabeça dos funcionários do Botafogo, da diretoria do Botafogo, de fazer uma contraproposta para o Nottingham Forest para ver se eles aumentavam os valores. Ele chegou tentando fazer a cabeça da galera. Vamos tentar vender o Montoro, vamos tentar vender o Danilo, vamos tentar subir essa proposta de 33 milhões de euros, vamos tentar fazer um pouco mais. A gente precisa vender, a gente vai pegar o dinheiro agora, mas o Nottingham Forest, o Marinacci, vai deixar eles aqui mais um tempo. O Montoro e o Danilo só devem ir para lá no final do ano. A gente tenta segurar eles aqui até o final do ano por empréstimo. Aconteceu isso. Então isso tá ficando perigoso, porque ele não tá respeitando nem mais a justiça, ele não tá respeitando nem mais nada. E é incrível, né? Ele mandou vários jogadores pro Nottingham Forest, o Igor Jesus está fazendo gols pra caramba, mandou o Jair, mandou o Cuiabano, e ele ainda tá devendo o Nottingham Forest. Isso é assustador. Então, graças ao Botafogo Social, na justiça, ele não pode, nesse momento, vender jogadores do Botafogo. E se isso acontecesse, meus amigos, primeiro que acabaria com o time do Botafogo. Você perdeu o Danilo e o Montoro hoje, você acaba com o time do Botafogo. E sabe o que vai acontecer, meus amigos? Se isso acontecesse, o Anselmi, no outro dia, ia pedir demissão.
Porque o Anselmi, ele não ia ter time para trabalhar. Ele ia falar, meu irmão, você vendeu o Montoro, você vendeu o Danilo, o Botafogo tá no transfer ban, não pode contratar ninguém. Os reforços que estão aqui não estão podendo jogar. O Anselmi ia pedir demissão, meu irmão, no outro dia, não tenho dúvida disso. Então, depois ele acabou dando uma entrevista para Botafogo TV, disse que é mentira, que ele não venderia ninguém. Depois ele também postou, acho que no seu Instagram, dizendo que o Tairo Arruda é o irmão mais novo dele, que vai ficar com ele até o final. Então, assim, é preocupante. É preocupante até mesmo a questão do caráter do John Textor. Então, a gente tem que ficar atento aí a todas essas situações, mas isso aqui é só um resumo de tudo que aconteceu ontem. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai falar sobre campo e bola, porque os jogadores e o técnico do Botafogo, nesse momento, merecem muito o nosso respeito. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente poder falar sobre o jogo, o líder do Brasileirão. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. O Botafogo venceu o Cruzeiro ontem por 4-0. Primeira rodada do Brasileirão. É o líder nesse momento. É o líder. Fazer o quê? Temos que... Vamos com calma, né? Vamos com calma. Pés no chão. Gols marcados. 2 pelo Danilo. 1 pelo Matheus Martins. E outro do Arthur, camisa número 7. Vamos tentar resumir aqui rápido, porque perdemos já muito tempo, infelizmente, falando dos problemas do Botafogo do John Textor. O time titular foi aquilo que eu conversei no pré-jogo com vocês ontem, o time que vinha jogando no Carioca, com o Matheus Ponte na zaga, o Marçal no banco, o Cabral titular, o Neto titular, o Arthur Novaes sendo relacionado, isso chama muita atenção, o Arthur Novaes já pulou do sub-17 para o profissional. O Martim Anselmi, ele gosta de talento, ele não gosta de força. E o Arthur Novaes, para mim, é a maior revelação da base nos últimos tempos, e isso é bem interessante, tá? Daqui a pouco deve ser utilizado aí também pelo Martim Anselmi. Primeiro tempo, a gente vai falar duas situações. O primeiro tempo foi 0-0, então a gente tem algumas coisas para pontuar aqui. Nos 15 primeiros minutos ali, o Botafogo firme nos duelos, o Alan muito bem na marcação, distribuindo também o jogo, acabou tomando um cartão amarelo ali no final do primeiro tempo, porque o Danilo foi recuar a bola, acabou botando o Alan na fogueira. O Cabral, ali no primeiro tempo, foi pouco acionado por baixo, mas ali muito bem nas bolas aéreas, deu 2 cabeçadas ali pelo alto, perigosa. O Cruzeiro ali, nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, teve 2 situações ali, uma cabeçada do Caio Jorge, errada, e a outra ali, um chute do Matheus Pereira, que o Neto pegou. Aos 27 do primeiro tempo, tivemos ali um gol anulado do Caio Jorge, né? O Newton fez certinho ali pro Caio Jorge ficar impedido. O Newton acabou deixando ele impedido no lance, o Montoro e o Danilo dormiram lá na frente. O primeiro tempo do Montoro foi muito ruim. O primeiro tempo do Danilo, ele começou bem, depois ele ficou ali, ele caiu um pouco de produção. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro já estava melhor no jogo, com ligação rápida ali com o Matheus Pereira e o Caio Jorge em velocidade. Entraram para isso, né? A escalação do Cruzeiro do Tite preencheu o meio-campo para esperar o Botafogo. E aos 30 minutos ali, eles já conseguiram ficar melhor do que o Botafogo no jogo, com a ligação rápida do Matheus Pereira para o Caio Jorge em velocidade. O Botafogo subindo muito com a bola, ali arriscado. O lado do Matheus Ponte ali no primeiro tempo, a gente sofreu por aquele lado, lances perigosos. O Ponte, ele é alto, forte, rápido. Assim, ele tem que se adaptar a essa nova função de zagueiro, mas o Ponte, para ser zagueiro, ele precisa ter mais concentração e ele não pode ficar disperso. Então ele vai ter que prestar atenção, vai ter que evoluir nessa questão. Teve um lance ali que ele tentou proteger a bola, ficou olhando, esperando o Neto sair. O Neto demorou a sair porque o Neto estava longe da bola, acabou que fez uma defesaça ali. Foi até o Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, que quase fez esse gol, porque o Matheus Ponte
cismou de proteger com o olho, o Neto ficou no meio do caminho ali, o Matheus Ponte, ele tem que ficar mais ligado nessa função de zagueiro. O Botafogo ali, depois dos 30 minutos ali, 35 do primeiro tempo, estava um pouco desorganizado, acelerando muito o jogo também, podendo acalmar, mas acelerando os lances e perdendo rápido a bola por causa disso. Ali no primeiro tempo, eu gostei do Santi, bem participativo. O Cabral, a bola não estava chegando, porque o Montoro estava muito mal no primeiro tempo. Essa bola, o Montoro, ele estava muito longe do Danilo, o Danilo muito longe do Montoro. E esses jogadores muito longe do Cabral. Então a bola não estava chegando. E a defesa do Cruzeiro estava muito afunilada. Então tinha 2 zagueiros ali marcando o Cabral. Então fica difícil. As bolas que chegou, ele conseguiu dar sequência. Não gostei do primeiro tempo do Montoro. Como eu disse, o Danilo começou bem, depois caiu. O Nilton estava subindo muito ali pro meio campo, atrás do Matheus Pereira, e estava deixando um buraco ali atrás. O Alex Telles, não gostei muito do Alex Telles no primeiro tempo, então termina ali o primeiro tempo 0-0. A gente vai para o segundo tempo, por isso que a gente não é técnico, a gente é torcedor. A gente ficou conversando, né? Pô, dá para ele fazer algumas mexidas. Por exemplo, talvez o Barreira no lugar do Montoro, que não estava bem, você coloca o Marçal no intervalo, no lugar do Matheus Ponte. Aí você coloca o Nilton pro lado direito da zaga, você coloca o Barbosa de líbero e o Marçal na esquerda. Se começar o segundo tempo, o Alex Telles continuar mal, tu pode botar o Toledo de ponta, o Matheus Martins no lugar do Arthur Cabral, mas acabou que ele não mexeu no time. Por isso que ele é técnico e a gente não. Então o Botafogo volta do intervalo ali com o mesmo time. E ontem foi um jogo também ali no intervalo, eu senti muita falta do Joaquim Correia, porque se você quer, talvez ali um cara para ficar se movimentando, abrir espaço para infiltrações dentro da área, talvez o Joaquim Correia possa ser esse cara. O Kadir tá muito cru. E o Matheus Martins entrou muito bem. E o Cris Ramos nem foi relacionado também, é horroroso. Então talvez ali o Correia de segundo atacante, até mesmo com o Arthur Cabral, para abrir espaço e se movimentar, levar a marcação, para abrir espaço para outros jogadores infiltrarem na área, fazer exatamente o que o Matheus Pereira estava fazendo pelo Cruzeiro no primeiro tempo. Enfim, acabou que ele voltou com o mesmo time e aos 3 minutos do segundo tempo, 1-0 Botafogo, jogadaça do Montoro, junto com Arthur Cabral, que fez um pivô sensacional. Ele pisou na bola para esperar o tempo certo para tocar embaixo das pernas do defensor do Cruzeiro, e um golaço do Danilo, os 3 próximos um dos outros, né? O Danilo perto do Montoro, o Montoro perto do Danilo e eles perto do Cabral, o que faltou no primeiro tempo. O Botafogo 1-0. Aí depois ali tivemos uma pressãozinha do Cruzeiro, é normal. O Botafogo no sistema defensivo joga no risco e temos vários jogadores improvisados nessa função. O Matheus Ponte não estava bem, o Matheus Ponte estava muito afunilado perto do Nilton. Ele ainda, eu acho até que ele vai conseguir se adaptar, cara, como zagueiro, mas talvez vai levar um pouquinho de tempo. Aos 16 minutos, o Anselmi fez as primeiras mexidas no time do Botafogo. Ele botou o Arthur, camisa 7, e o Matheus Martins, saíram o Alan e o Cabral. E o nosso técnico, gente, ele é psicopata. Nessas mexidas aqui, ele já botou o Santi de volante. De tédio, a gente não morre. Só que as mexidas, ele mexe muito bem no time. Quando ele mexeu no segundo tempo, ele desceu um pouco o Alex Telles, deu uma segurada no Alex Telles e acabou com o futebol do Gerson, porque o Gerson, ele cortava para o meio e batia de frente com o Alan. Então o futebol do Gerson acabou com as mexidas do Martim Anselmi, porque ele segura um pouco o Alex Telles, isso já dificulta o Gerson, e quando o Gerson corta para dentro, ele bate de frente com o Alan. No segundo tempo ele já fez esses ajustes ali, e depois essas mexidas que eu falei. Depois o Alan acabou saindo junto com o Cabral para as entradas do Arthur e do Matheus Martins. Aos 25, tivemos dois lances perigosos, um do Gerson e um do Arroio. O Gerson foi bloqueado pelo Vitinho,
e acabou sendo substituído ali, saiu lesionado. Aos 28, tivemos um lance perigoso para o Botafogo. Montoro quase fez um golaço numa bela jogada do Arthur carregando, deu no Montoro, que bateu colocado, o goleiro Cássio pegou. Logo em seguida desse lance, teve um contra-ataque do Cruzeiro, que o Danilo fez um gol atrás, né? O Danilo salvou, cortando, acho que o Matheus Pereira receberia essa bola sozinho para fazer o gol. O Danilo chegou cortando, crucial no lance. E aos 30 minutos, 2-0 Botafogo. O bolão que o Montoro deu pro gol do Matheus Martins em velocidade, lado direito. Sempre falei aqui no canal, o Matheus Martins tem de jogar no lado direito de campo. E ali, em velocidade, entrou para isso, para dar mais mobilidade, mais velocidade. E um bolão do Montoro, 2-0 Botafogo. O Vitinho jogando muito. Olha, Vitinho, Barbosa, Danilo, Montoro. Cara, muitos jogadores bem. Santi, aos 39, 3-0 Botafogo, o Nathan Fernandes colocou a bola na cabeça do Danilo, uma inversão de bola linda do Nilton, né? A galera que a gente pega no pé aí, né? Galera que a gente pega no pé, Nilton, o próprio Cabral, jogadores importantes na partida de ontem. Matheus Martins, Nathan Fernandes, colocando a bola na cabeça do Danilo para fazer 3-0. Tivemos outras mexidas ali no decorrer do segundo tempo. Entrou o próprio Nathan Fernandes, que fez essa jogada aqui. Entrou o Marçal, entrou o Barreira também. E ali no finalzinho, 4-0 Botafogo. Gol do Arthur, camisa número 7. O Matheus Martins participou desse quarto gol também. Entrou ali na dividida, com o pé firme. Acabou sobrando a bola para o Arthur, que carregou, tirou o Cássio e fez 4-0 Botafogo. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira, é só um começo de campeonato. Botafogo volta a campo agora domingo, 8h30 da noite, contra o Fluminense no Newton Santos, pelo Carioca. Depois, no meio de semana, tem Botafogo e Grêmio, jogo fora de casa do Luiz Castro, pela segunda rodada do Brasileirão. Não esquecem, dá aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.